Agora, continuando as atividades aí, na página 63. Questão número 2. Releia estas frases da história e escreva o nome dos sinais de pontuação destacados. Letrinha A. Conta-se que uma serpente começou a perseguir um vagalume. Então, aqui nós temos um sinal de pontuação no final desta frase. Qual é o nome deste sinal de pontuação? Então, vocês vão escrever aqui na letra A. Letra B. Posso lhe fazer 3 perguntas? Nós temos 2 sinais, esse e esse. Quais são o nome deles? Vocês vão colocar aqui embaixo. Letrinha C. E a serpente responde. Outro sinal aqui. Qual o nome deste sinal? Escrevam aqui. Letra D. Porque não suporto ver você brilhar. Então, nós temos 2 sinais. Esse e esse. Quais são o nome deles? Então, vocês vão escrever aqui. Ok? Número 3. Com o professor, complete o diálogo a seguir usando os sinais. Travessão, 2 pontos, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Então, nesse diálogo aqui, nós vamos utilizar esses sinais de pontuação. A professora vai ler e vou perguntar quais são os sinais que nós vamos colocar e vocês vão colocar aí, ok? Meu amigo perguntou. Eu estou anunciando. Aqui, no caso, está anunciando o que o amigo perguntou. Então, sempre que eu vou anunciar a fala de um personagem, que ponto eu utilizo? Coloquem aí. 3 homens caíram de um barco, mas só 2 molharam o cabelo. Por quê? Que sinal que eu utilizo antes da fala de um personagem e que sinal eu utilizo quando eu faço uma pergunta? Esses são os sinais que vocês vão colocar aqui nessa frase. Eu respondi. Novamente está anunciando, vai anunciar o que alguém vai dizer. Porque o outro era careca. Então, qual é o sinal? Qual o sinal de pontuação que eu vou colocar aqui antes da fala do personagem? Ele está aqui, representa uma fala de um personagem, eu coloco um sinal antes da fala dele no início da frase, porque o outro está careca. Qual é o sinal que eu vou colocar aqui? Olha bem a frase, porque o outro está careca. É um sinal de quê? De espanto, de surpresa. Qual é o sinal que eu coloco aqui? Ok? Agora, lá na página 64, nós vamos ver 2 consoantes diferentes na mesma sílaba. Você se lembra do convite de aniversário da Vitória? Nele aparecem estas palavras: completar, grande e prepare. Agora, observe a separação de sílaba destas palavras. Lembrando que a sílaba é cada vez que eu abro a boquinha para falar a palavra. Então, olha só. Completar. Essa palavra aqui, ó, para eu estar lendo. Completar. Grande. Prepare. Primeiro, reflita e depois responda. O que é refletir? É pensar. Então, primeiro pense e depois responda o que podemos concluir sobre as consoantes destacadas nas sílabas. Então, essas 2 letrinhas aqui, essas 2 consoantes que estão aí em amarelo, o que nós podemos concluir? As consoantes estão em sílabas separadas. Então, essas consoantes aí que estão destacadas, elas estão em sílabas separadas? As
consoantes estão juntas na mesma sílaba? Então, a sílaba é cada pedacinho da palavra. As consoantes que estão destacadas, elas estão na mesma sílaba ou elas estão em sílabas separadas? Olhem aí e coloquem um X na resposta correta. Então, olha as palavrinhas. Se você acha que as consoantes estão em sílabas separadas, olhando lá, você vai colocar aqui. Se você acha que as consoantes estão juntas na mesma sílaba, olhando lá, você vai colocar aqui, ok? Pense e depois responda. Número 2. Pinte a letra que torna as palavras de cada par diferentes entre si. Então, olha só. Nós temos aqui duas colunas. Todas essas palavrinhas, elas estão com as sílabas separadas. Então, nós temos cara e clara, pato e prato, gude, grude, aba, abra. Nessas outras duas colunas aqui, foco, floco, toca, troca, paca, placa, faca, fraca. Vocês vão pintar as letrinhas que tornam a pronúncia dessas palavrinhas aqui diferente. Então, quais letrinhas dessa coluna aqui e dessa coluna aqui que tornam a pronúncia das palavras diferentes? Então, aqui é foco, aqui é floco, toca, troca, paca, placa, faca, fraca, cara, clara, pato, prato, gude, grude, aba e aba. Vocês vão pintar as letrinhas que tornam a pronúncia da palavra diferente, que muda a palavra, ok? Depois, vocês vão escrever as sílabas cujas letras você pintou. Então, cada letrinha que você pintar, depois você vai escrever a sílaba aqui embaixo, ok? A professora só vai dar um exemplo, tá? Cara, clara. Cara, clara. Eu vejo que aqui o que mudou foi a letrinha L. Então, eu vou pintar a letrinha L. Depois que eu pintar todas as letrinhas, eu vou colocar essas sílabas aqui. Então, como aqui eu pintei a letrinha L, qual é a sílaba que eu vou colocar aqui? Clá, porque é onde está a letrinha L. Então, eu vou colocar clá. E assim por diante. Eu vou colocar as sílabas das letrinhas que eu pintei, ok?